Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 12, dos versículos 33 ao 37. E aqui, Jesus está respondendo a alguns fariseus e mestres da lei que questionam uma expulsão de um demônio que ele faz. Eles, na verdade, acusam Jesus de ser um diabo que expulsa o diabo de outra pessoa, né? Belzebu. Algumas traduções bíblicas trazem Belzebu, que é uma espécie de príncipe dos demônios. Então, ele diz, se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis. Mas se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos revelam a verdade sobre a árvore. A mente de vocês parece um ninho de cobras. Como dar crédito ao que dizem, já que são tolos? É o coração e não o dicionário que dá o significado às palavras. A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras todo o tempo, mas a má pessoa é como praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa. Cada uma dessas palavras impensadas, quais palavras? As palavras que eles mesmos disseram a Jesus. Ele expulsa demônios porque, na verdade, ele é Belzebu. Ele é um príncipe demoníaco, um príncipe dos demônios, por isso expulsa, né? Por isso tem poder sobre o mal. Cada uma dessas palavras, então, voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas, levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. Então, olha só que interessante, aqui Jesus, falando contra os fariseus sobre uma atitude impensada daqueles homens, porque de fato, falar que alguém é Belzebu, né, mesmo que não fosse Jesus, mesmo que fosse uma outra pessoa, falar, olha, você é uma espécie de príncipe dos demônios, você é uma espécie de chefe, por isso você tem poder sobre as entidades menores, por isso você tem poder para expulsar esse demônio, esse garoto, é algo muito severo, muito pesado. É uma palavra que de fato é impensada, ou então há muita maldade no coração daquelas pessoas, havia, né, muita maldade naqueles corações para que eles falassem esse tipo de coisa. E Jesus diz que as palavras são poderosas e que elas voltam para nos assombrar. Isso que ele está falando sobre os fariseus aqui é uma realidade que nós vivemos. As coisas que nós falamos para os outros, muitas vezes de maneira impensada, muitas vezes na hora da raiva, muitas vezes na hora da discussão acalorada, na hora do pico emocional, elas depois voltam para nos assombrar, porque nós ficamos pensando sobre o que falamos. Nós ficamos pensando, puxa, não deveria ter feito aquilo, puxa, não deveria ter sido daquela forma. Ela assombra até quem é vítima, porque a pessoa às vezes fica remoendo aquilo, a depender da personalidade, do temperamento, né? Se a pessoa é mais fleumática, se a pessoa é mais colérica, ela fica às vezes pensando naquilo, né? E remoendo aquilo que ela ouviu. Então, isso que Jesus está falando aqui é algo muito importante para o convívio humano, né? Nem só por uma questão de crença e de fé. E quando ele fala que os frutos revelam a árvore podre, ela não tem controle sobre a sua língua, ela não tem controle sobre a sua mente, ela não tem controle sobre os seus atos. Ela apenas vai vivendo e fazendo as coisas sem perceber o quanto ela está afetando o seu redor. Porque os frutos estão sendo podres, porque é uma árvore que não foi transformada ainda de dentro para fora. Então Jesus está acusando aqueles homens de serem pessoas, de certa maneira, doentes do espírito, doentes da alma, né? Eles tinham inveja, eles tinham ciúme de Jesus, eles tinham ciúme não de Jesus, mas ciúme das pessoas que o ouviam, dos discípulos que estavam ao redor dele, do povo que ia atrás dele por causa dos seus feitos. Então veja, quando nós não damos espaço ao Espírito Santo para que ele transforme esses sentimentos dentro de nós, nós começamos a fazer coisas que afetam as pessoas. Nós começamos a cuspir pela língua ou pelos nossos atos frutos que são podres.
Então Jesus fala que, olha, os atos, eles revelam de fato a transformação interna que está acontecendo dentro de quem está ao seu redor. E vocês, pelos frutos que vocês dão, nós percebemos que vocês são árvores podres, árvores dominados pela ira, pelo ciúme, pela inveja, enfim, e por várias outras coisas que a gente poderia aqui elencar, analisando a dinâmica de convivência de Cristo com os fariseus, mestres da lei, saduceus, escribas, enfim, os chefes religiosos daquela época. Então o evangelho que a igreja nos propõe no dia de hoje vem para nos lembrar disso. Vem para nos lembrar que, como ele diz aqui no versículo 35, a pessoa de bem produz boas palavras e boas palavras o tempo todo. Que é o coração e não o dicionário que dá significado às palavras. É a nossa emoção, é aquilo que nós estamos sentindo no momento. É realmente como nós enxergamos as coisas e as vivemos, né? Então, nós precisamos dar espaço para que Cristo nos molde conforme o seu caráter, conforme a sua forma de agir, conforme a sua forma de ser, para que na hora da prestação de contas, nós não tenhamos palavras e atos que voltem para nos assombrar. E muitas vezes a prestação de conta é a nossa própria consciência, não é nem o juízo final, porque, como ele diz, as palavras são poderosas. Então, que nós sejamos pessoas que estão dentro dessa dinâmica, da dinâmica da transformação pelo Espírito Santo, para que não sejamos assombrados pelos nossos atos. Deus abençoe você. Até amanhã.